Então vamos lá, vamos começar a entrevista aqui. Vou começar um pouco pelas perguntas gerais sobre o aplicativo. Bom, qual é o problema relacionado a essa organização de informações que vocês pretendem resolver com esse aplicativo? Então, um problema que a gente enfrenta semanalmente é sobre a divisão de times. A gente passa muito com, tipo, tem muitos jogadores bons e tem muitos jogadores que estão aprendendo a jogar. Então, é muito importante, ter esse aplicativo com o nosso banco de dados ali, né, de cada jogador e tal, porque, de acordo com o que cada jogador vai evoluindo e a gente vai, fazendo essa atualização pelo aplicativo, ele consegue ajudar a gente balanceando cada time. Então, isso aí vai resolver muitas discussões que tem. Eu imagino que deve tomar muito tempo, né? Fazer essa divisão no começo do Baba. Talvez com o aplicativo Muito. ajude bastante. E, tipo, no cenário um pouco maior, né? No cenário do basquete amador no geral, como é que você acha que esse problema afeta esse mercado? Você acha que só afeta vocês ou você acha que afeta o mercado de algum jeito? Eu acho que afeta o mercado, só que de uma maneira um pouco mais ampla, não só da divisão de times, mas uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, é a parada do ranking. Todo mundo, nas universidades tem um ranking público feito pelo site da ESPN ou então o Sport Center, em que eles falam, tipo, qual é o jovem que está melhor ranqueado e que ele pode se tornar um prospecto da NBA, da NFL, da MBL, do NBL, na verdade. E aí, eh, eu acho que isso pode dar um gás muito grande, porque como aqui não tem esse ranking, já que é algo bem norte-americano, eu acho que isso pode dar um gás para quem sempre assistiu ou para quem é fã e acompanha se sentir incluído naquela fanbase, naquela base de tipo, pô, eu tenho a pessoa que assiste basquete universitário, tem isso de tipo, pô, eu queria estar ali, eu queria ser o rank 1, eu queria estar no top 10 da minha cidade, da minha escola. E eu acho que isso aí é muito legal, velho. Porra, realmente. Então, você acha que esse sistema de ranking, né? Que você acha que deve aparecer um sistema municipal, por exemplo, um sistema do Brasil todo? Ou você acha que a gente deve criar uma página para isso dentro do aplicativo? Como é que você acha que deve funcionar ali? Eu acho que, assim, poderia ir aumentando gradativamente, de tipo, como eu não sei como vai funcionar 100% o lançamento, mas, por exemplo, se lança aqui em Conquista, teria o ranking de Vitória da Conquista, depois um ranking da Bahia, depois o ranking, do estado do Nordeste e do Brasil e, tipo assim, ter, esse ranking não necessariamente tendo do Brasil, iria apagar o de conquista. Eu acho que seria muito legal, ter, tipo assim, a pessoa é top 1 de conquista e é top 300 do Brasil, tá ligado? Eu acho que Uhum. seria muito legal pra ela ver a evolução dela. Faz sentido, faz sentido. Ainda sobre um pouco dos problemas aqui, sobre a organização de dados dos jogadores, né? Vamos dizer que os pontos, as estatísticas, os pontos, rebotes, assistências. Você acha que também é um problema essa coleta de dados que o aplicativo pode ajudar a resolver isso? Ou você acha que não é tanto um problema? O que você acha sobre isso? Eu acho que ajuda também, porque, por exemplo, lá na CBA, a gente usa muito caderno, né, e às vezes acontece de, tipo, o melhor dos mundos é alguém de fora estar olhando e anotando. Só que a gente sabe que basquete é um esporte muito dinâmico. Então, você faz um ponto aqui, não tem nem tempo de você comemorar, porque o pessoal já sai com a bola e já tá correndo pra sua cesta. Então, se você para ir anotando no caderno, você pode perder lance. E já ali com o aplicativo em mãos, às vezes é um ou 2 botões no máximo, que, tipo, é muito mais rápido. Bom, então, só para fazer um resumo aqui, eu queria saber como é que você entende, né, que o aplicativo ele pode resolver esses problemas. Tipo, só
um recap aqui, um resuminho rápido de como você entende que o aplicativo resolve isso. Tá, você fala tudo que você É, comentou até agora, né? todos os problemas até agora. Tá. Então, o aplicativo ele ajuda primeiro na coleta de dados, por ser algo muito mais prático e mais rápido do que algo manual, como um caderno e uma caneta. Eh, Além disso, ele consegue resolver em partes o interesse do jovem pelo basquete, já que no nosso país o basquete não é nem o terceiro esporte. Então, tipo, o que acontece é que o brasileiro sempre foi muito competitivo. Então, quando você vê que alguma pessoa já tem um ranking ali, às vezes você nem sabe o que é e você já quer passar a pessoa no ranking. Então ele também instiga ao jovem brasileiro a querer se interessar mais pelo esporte e querer, tipo, ganhar do brother dele. E, além disso, ele também ajuda para os organizadores de campeonatos e tal, e que com certeza vão ser mais acionados tendo mais gente jogando. Então, ao mesmo tempo que o aplicativo ajuda aquele que está jogando, ele também ajuda aquele que está organizando campeonatos para os outros jogarem, com as anotações dos dados, com as criações de torneios, com os troféus, e assim vai. Uhum, entendi. Eu ia perguntar também o que é o aplicativo, mas eu acho que com esse papo que a gente teve até agora já deu para entender basicamente como é que funciona e o que é. Então eu vou Aham. pular essa pergunta, vou passar aqui para essa outra de se você conhece, se você sabe se existe algum aplicativo parecido que resolva alguns problemas similares, para a gente poder ter ou dar uma olhada, né, ter uma base, ou se você não conhece nenhum aplicativo desse estilo, você acha que é algo mais inovador mesmo. Então, a base em si da gamificação do esporte, eu lembro de um aplicativo bem antigo chamado Apito, que era de futebol. Só que esse aplicativo, ele era muito famoso também por conta do jogo eletrônico que era o FIFA, que todo mundo queria ter sua cartinha com seu overall e tal. Só que o futebol nunca precisou desse estímulo, tanto que é um aplicativo que pegou por um momento, mas depois foi saindo, porque a comunidade do futebol nunca precisou de um estímulo para jogar futebol, já que a todo momento eles têm contato com o futebol. Já o basquete, com essa proposta, com essa inovação no mercado, estimula as pessoas a pelo menos assistirem. Se quem não gosta de jogar, pelo menos quer assistir ou quer entender o que é aquilo. Entendi. É, e o público-alvo desse aplicativo? Quem você acredita que se encaixa nesse público-alvo? Eu acho que o público-alvo se encaixa mais ou menos no jovem de 14 a 25 anos, por aí, porque quem já tá há mais tempo, tanto jogando basquete ou no mundo do basquete, e até quem está mais tempo no esporte não é muito de, tipo assim, de baixar um aplicativo para guardar tudo. Essas pessoas, inclusive, preferem a parte manual, a parte manuscrita. Só que quando eu falo dos jovens de 14 a 18 primeiro, 14 a 20, essas pessoas estão começando a ter contato com novos esportes, além do futebol, que é o que sempre tem nas escolas. Então, elas vão ver elas estão tendo contato com basquete, elas vão ver o aplicativo, elas vão se interessar mais, já que é um estímulo a mais, e isso aí já vai fazer com que vocês conquistem essa base. Já do 20 aos 24 anos, já é um pessoal que é um pouco mais velho, já conhece o basquete, mas que é tão nichado que eles ainda não têm um grupo fixo para jogar basquete. Eles não têm tanto estímulo também para ir atrás do basquete. Eu acho que com isso seria um estímulo a mais para que eles comecem ou então voltem a praticar esse esporte. Entendi. E agora que a gente já falou bastante sobre o aplicativo no geral, né? Antes de entrar nessas perguntas um pouco mais específicas, queria saber o que que você acha que é o diferencial, o maior diferencial desse aplicativo, o que mais vai, por exemplo, o que mais diferencia ele do Apito, por exemplo, que você citou anteriormente aí, o que faz ele ser diferente do resto?
Eu acho que o que faz ele ser diferente, inclusive é algo que vem dando muito certo no mercado, é essa parada da gamificação dos aplicativos, que acontece muito com o Duolingo, por exemplo. O Duolingo tem a sequência que, tipo assim, você nunca quer perder sua sequência. Você pode parar o seu trabalho, mas você tem que fazer pelo menos 1 minuto de Duolingo para você não perder a sequência. E vários aplicativos estão seguindo isso. Eu acho que com um aplicativo que tem como base o apito, a gamificação dele com, tipo, rankings, com, tipo, pô, se eu jogar bem essa semana, eu consigo subir o meu ranking e posso chegar no top 10 de conquista. Ou então você pega e faz um triplo duplo e você ganha um troféu dentro do jogo, uma conquista no jogo que você tem um triplo duplo. Isso eu acho que é muito legal e diferencia demais de outros aplicativos e ainda mais com o que está dentro do esporte. Uhum. Bom, então vamos passar um pouco aqui para as perguntas um pouco mais específicas. Você, para eu entender, né, como é que funciona, como é que a gente deve seguir no processo de desenvolvimento desse aplicativo, você consegue me descrever como você imagina a utilização desse aplicativo? Como funcionariam as telas, por exemplo? Como funciona esse aplicativo? Você vai entrar pela primeira vez, como funciona ele? Então, eu imagino que assim que você baixa esse aplicativo, tem, claro, né, a tela de login, tela de cadastro. Você fazendo essa tela de cadastro, inclusive, pode ter a opção da. Foi mal. Você pode ter aquela tela, por exemplo, para quando a pessoa coloca o login, você, recomendar, caso ela queira, né, Uhum, uma newsletter sobre basquete, por exemplo, que a pessoa que está entrando ali, a gente sempre tem que pensar que é o primeiro contato dela, ou seja com basquete, seja com o aplicativo. Então, muitas vezes ela vai ter esse estímulo inicial, mas às vezes ela pode ir largando aos poucos, ainda mais do jeito que vem acontecendo nos últimos anos. É muito difícil você prender a atenção de alguém por muito tempo, você prender essa pessoa por muito tempo. Então, essa newsletter, inclusive, você pode marcar, assim que a pessoa se cadastrar, ter uma newsletter que toda semana ela vai receber notícias do basquete, resultados do basquete, e tudo ali patrocinado pelo aplicativo de graça para a pessoa no e-mail. Assim que a pessoa fez o login, ela vai dar de cara com a tela que seria o perfil dela. Ela personaliza o perfil dela, ela faz um perfil único dela ali, que também é algo que chama muita atenção, a pessoa criar esse perfil. E aí, claro que tem a tela para atualização em tempo real, tipo, se você for um organizador do torneio, você tem uma aba para criar torneio, você coloca o nome de todos os times, coloca o nome de todos os jogadores. Quando começa o torneio, você dá o play ali e começa a atualizar em tempo real. E para quem não organiza, para quem é jogador, vai ter, claro, as os babas, os famosos babas, que não é um jogo oficial de torneio nem nada, mas que ele vai anotar ali sua pontuação, seja no final de cada quarto ele anota: "Ó, esse quarto aqui eu fiz 5 pontos, 2 assistências, 3 rebotes", e guarda ali. Final do jogo, o aplicativo soma tudo para ele e mostra qual foi a performance dele. Então, esse aplicativo, ele é meio que multifuncional, ele serve tanto para aquele que vai estar jogando, quanto para aquele que vai estar organizando, e às vezes para quem está conhecendo e até para se informar. uhum, entendi. Então é um aplicativo bem completo. É, Sobre a acessibilidade, né? Eu acho que hoje em dia a acessibilidade é um tópico bem importante. Então, eu queria saber, nos dois sentidos, eu queria saber se é um aplicativo gratuito, se o outro aplicativo vai ser gratuito, e em questão de Hum, acessibilidade, em questão de, por exemplo, é, na Olimpíada, Paralimpíadas tem a modalidade de basquete na cadeira de rodas, né? Por exemplo, vocês pensam em algum tipo de acessibilidade nesse sentido do aplicativo? Alguma questão de acessibilidade no aplicativo? sim, senhor. Eu acho que, tipo, primeiro falando do PCD, como você mesmo falou, tem as Paralimpíadas, e eu acho que é muito interessante o fato do aplicativo dar
o ar de que ele é para todas as pessoas, para qualquer pessoa. Então eu acho que inclusive naquela sessão de você estar montando o perfil, tal qual um questionário mesmo, ter lá a opção do se ele é PCD ou não. E aí, para o organizador dos babas ou de torneios, quando ele estiver criando o torneio, ele coloca o quão acessível é a quadra dele. Porque, por exemplo, existem portas que não passam as cadeiras de roda. Então, tipo, tudo tem que ser arquitetado certinho para ver se aquele local comporta um PCD. Então, assim que a pessoa estiver, organizando o torneio, o baba, ela vai ver se as quadras se adequam a um PCD. Se adequar, beleza, ela marca lá a opção que é uma quadra que aceita PCDs e pessoas que não têm a deficiência. E aí, essa pessoa meio que vai entender que ela é bem-vinda naquele espaço, naquele local. Uhum, E além dessa questão da acessibilidade para PCDs, também tem, a acessibilidade do que você comentou, do preço. Eu acho que o melhor dos mundos seria um aplicativo gratuito, mas que, como todos os outros, ter funções de Pro. Então, quem está no gratuito, que normalmente é o jogador de basquete, é o estudante que está começando a jogar basquete, ele não vai querer pagar para usar esse aplicativo. Então, você oferece tudo que um atleta precisa no aplicativo, mas você cria planos, então você pode criar o plano para o organizador de torneio, o organizador de baba, que são as pessoas que estão por trás, a pessoa que às vezes administra o dinheiro de um baba ali para, tipo, comprar colete, comprar essas coisas. Essa pessoa com certeza pagaria e faria a divisão entre as pessoas ali. Porque aí não, para ele não sairia caro, mas o aplicativo em si não seria caro e teria essas funções. entendi. Importante. E, bom, vamos seguir com as perguntas. Sobre a linguagem que vocês vão utilizar no aplicativo, qual linguagem vocês pretendem usar? Vocês pretendem conversar com, vocês já falaram o público-alvo de vocês, seu público-alvo no aplicativo, né, o público-alvo mais jovem. Vocês pretendem usar uma linguagem mais contraída, uma linguagem mais séria no aplicativo, uma linguagem um pouco mais parecida com a da NBA, por exemplo, não sei, mais nichada? Como vocês planejam fazer isso? Então, o o tá, foi mal. O tom de voz que a gente usar, eu acho que ia ser isso da descontração, mas ao mesmo tempo de ser descontraído, tem que dar aquele ar do direto e do confiante. Por que isso? Porque o basquete em si, a cultura do basquete vem muito disso, de tipo do cara que ele é confiante, ele tá entrando na quadra ali, quantos caras saem da faculdade, vão para o basquete e falam, tipo, quer amassar o LeBron, quer amassar o Kevin Durant, porque eles são grandes, eles conseguem ganhar dos ídolos deles. Então, tipo, eu acho que ao mesmo tempo que tem que ser descontraído pra atrair esse público, também tem que ter aquele tom inspiracional, tá ligado? De tipo assim, pô, entre no nosso aplicativo, jogue, evolua, tipo, pontue, tá ligado? Faça tudo que um jogador de basquete quer fazer. Uhum. É, sobre as informações do aplicativo, né? A gente já comentou um pouco sobre quais informações você quer no aplicativo. Eu queria saber um pouco sobre como você quer que sejam organizadas as informações. Por exemplo, a gente comentou sobre um perfil de jogador. As informações da pontuação, da assistência, ficam nesse perfil. E você também comentou de uma newsletter. Você pensa em colocar esse, esse journal, né? Onde no aplicativo? Como você planeja organizar isso? Então, tem alguns aplicativos, é porque eu tô lembrando mais do Letterboxd, por exemplo, que ele tem as seções na parte inferior do celular. Eu pensei muito nessa parte de seções de 5 ícones ali principais, onde você coloca centralizado sempre o seu perfil, mas tem lá, tipo,
uma seção da newsletter do jornal, vai ter uma seção para você buscar campeonatos, vai ter a seção de você pesquisar campeonatos. Então, eu pensei na organização por seções, que seria tipo a organização por grupos e dentro os subgrupos, tudo organizadinho ali. E sobre, você falou das estatísticas também, no próprio perfil eu acho que seria muito legal quando a pessoa acessasse o perfil dela, ter ali o avatar dela, o personagem ou a foto dela, e tá lá, por exemplo, a média de pontos, a média de assistências, média de rebote, e tudo isso baseado em quantos jogos ele jogou. Então, por exemplo, uma pessoa que faz seus uma média de 20 pontos ali em 20 jogos, mostra que ele é muito bom. Não é porque ele tem 20 pontos em 2 jogos, que tipo assim, ele fez muito ponto, mas só foram 2 jogos. É diferente de uma pessoa que manteve a constância por 10 jogos, 20 jogos. Uhum. Então, essa divisão ainda seria muito importante para quem, por exemplo, está recrutando alguém para algum babo ou então procurando alguém. Já que a gente conversou aí também sobre esse perfil, eu queria saber como é que funciona para eu criar esse perfil. Que estou criando pela primeira vez, por exemplo, a gente comentou sobre eh, o jogador ter o overall dele, né? Como é que funciona isso? Criei pela primeira vez, qual é minha nota? Eu preciso jogar algum jogo antes de ter minha nota? Eu já tenho uma nota pré-definida e ela melhora a partir disso? Isso, essa última opção que você comentou, eu acho que é a certa ali, que se você começa você entrou no aplicativo, você tá criando seu personagem, e na hora que você cria o seu personagem e cria a carta, e aí você toma uma nota zero porque você ainda não evoluiu, é muito frustrante para o usuário, para a experiência do usuário. Então, o que eu havia pensado era de todos começarem com um overall de 60. O overall vai ser de 0 a 99, podendo ter essa carta especial do 100, que é tipo pro top 1 do mês, ele ganha uma carta 100, por exemplo. Mas, tipo, a nota 60 é que nem a gente brinca às vezes que no colégio a média é 6. Um jogador com overall 60 é o jogador ali que ele tá na média, ele tá começando ali. Então o 60 é muito menos frustrante para a experiência do usuário do que o 0. Eu acho que seria de bom tom, seria algo legal começar com esse 60, a partir da evolução desse cara, o aplicativo iria entender que ele vem evoluindo, como se fosse um gráfico de evolução, um gráfico que tá indo na diagonal para a direita ali, que a gente tá vendo o quanto o cara tá evoluindo, então o aplicativo faria meio que esse não seria um cálculo, mas ele iria analisar esse gráfico de evolução e ia, aos poucos, atualizando e subindo o overall desse jogador. Entendi. Realmente é meio frustrante se fosse começar com zero. Eu acho que é uma boa ideia. Eu É, desisto. sobre continuando sobre perfil, agora é uma pergunta um pouco mais visual, né? Mas como funciona a customização desse perfil? Como é que você acredita que você acredita que poderia ser customizável no perfil? É, como você mesmo falou, a parte visual, eu acho que seria a melhor parte, assim, para as edições, as criações, porque quando a pessoa entra para criar um avatar, para criar um personagem, ela tenta sempre fazer algo muito parecido com ela. E algo que é muito legal para a pessoa é o momento de criar um personagem dela. Só que ao mesmo tempo que existe essa pessoa que gosta de ver a retratação dela em um jogo, em uma animação, também tem uma pessoa que gosta mais da vida real e tal. Então, para acolher os 2 tipos de pessoa, teria, a opção de apenas colocar uma foto sua, tá tudo bem, se você é um cara mais sério, você não quer mexer tanto ali, você coloca uma foto sua e tá tudo bem. E pra pessoa que gosta mais dessa parte fantasiosa de, tipo assim, de criar um personagem que me represente e tal, teria uma criação de um avatar 2D, do busto pra cima, que eu acabei inspirando muito no Duolingo. O Duolingo ele tem ali
uma base de 6 a 9 opções, de, por exemplo, de rosto, do formato do rosto, tipo oval, circular, quadrado, do olho, que é meio fechado, um pouco mais aberto, um óculos redondo, um óculos quadrado, opções de cabelo, de cor. E, tipo, a pessoa meio que tentaria, através dessas opções, adequar aquele personagem para uma versão fantasiosa dela mesma. Entendi. É, sobre o perfil, de novo, né? A gente está nesse assunto ainda. É, tô criando perfil pela primeira vez de novo, assim. Quais informações são as principais? O que que eu preciso para criar o perfil? Já que a gente começa com um overall de 60 e pode melhorar ou piorar, então a gente não deve precisar de estatísticas para começar, né? Precisa do quê? Data de nascimento? Precisa ter uma certa idade para começar a jogar? Ou precisa do botar o aniversário, o nome? Do que precisa? Pronto. Eu acho que o essencial mesmo seria, claro, o nome, o e-mail é muito importante, até para ter o controle de quem está baixando, quem, tipo, não a pessoa em específico, mas para ter os números de quem está baixando, de onde é essa pessoa, para saber até na hora do marketing aonde a gente deve focar mais, onde está crescendo mais. A data de nascimento é muito importante, a idade é muito importante, porque, por exemplo, existe as Olimpíadas, claro, e existem campeonatos como a NBB, que é a Liga Nacional de Basquete Brasileira, e nesses campeonatos também são divididos, como, por exemplo, o time do Corinthians e o do Flamengo. Eles têm o time do Corinthians e do Flamengo, mas tem o sub-21, tem o sub-18, tem o sub-17, sub-14. Então seria muito importante para não acontecer de, tipo, automaticamente, por exemplo, quero recrutar alguém para um baba, eu preciso de um jogador. Achei um cara que tem médias muito boas, mas na hora que eu entro em contato com esse cara, tipo assim: "Pô, vai ter um baba aqui, você quer colar e tal?". E aí, na hora que chegar, tipo, você e seus manos têm 24 anos e a pessoa tem 14, 15 anos. Então, tipo assim, ela pode ser muito boa, mas ela é muito boa nos que ela vai, que provavelmente é da faixa etária dela. E também é muito importante por conta dessa parada do sub-15 e sub-16, porque isso pode até a ter um destaque dessa pessoa para uma futura oportunidade dessa pessoa no esporte profissional. Então, por exemplo, alguém que está com 14 anos e tem médias muito boas nesse aplicativo, a pessoa pode ficar de olho, um olheiro, por exemplo, pode baixar esse aplicativo e ficar de olho para ver quem são os sub-14 e sub-15 que estão se destacando no basquete regional. Então, por exemplo, eh o Pedro, de 14 anos, tem uma média de 23 pontos. Ele tem só 14 anos inclusive, desculpa, outra coisa essencial, a altura da pessoa. Porque aí o cara vai saber que, tipo assim, pô, é um cara de 1,80 m que ele tem 14 anos só, ou seja, ele tem margem pra crescer. Ele já tem altura pra ser um jogador e ele ainda pode crescer ainda mais. Então, um olheiro ele olha e fala: "Pô, tem um cara que tem uma média de 24 pontos, ele tem 14 anos, tem 1,80 m. Eu quero assistir um jogo dele, quero assistir um baba dele". Isso pode até se tornar, além de ter para os jogadores e para organizadores de torneio, esse aplicativo ainda pode funcionar para olheiros e pessoas que buscam oportunidades. Realmente. É, eu vou agora juntar duas perguntas em uma, que é sobre as partidas. Porque se, como a gente comentou mais cedo, né, sobre o maior problema ser a divisão dos times ali, então a gente tem que ter essas partidas. E eu queria saber como é que vai organizar essas partidas, como é que define as partidas, como é que cria uma partida e o quão customizáveis são elas. Então, por exemplo, eu posso ter um campeonato 5 contra 5 e um campeonato 3 contra 3, ou o aplicativo não permite que tenha 3 contra 3, só o da estilo NBA, que é 5 contra 5. Como é que funciona isso? Então, o aplicativo, comporta, né, todo
as modalidades em si, porque eu falo isso até me baseando nas Olimpíadas, porque nas Olimpíadas existe o basquete 5 contra 5, o basquete FIBA, mas também existe o basquete 3 contra 3 nas próprias Olimpíadas. Então, é muito importante que o jovem entenda que, mesmo sendo um racha, um baba 3 contra 3, também é um esporte olímpico. Então, alguém que joga bem o 3 contra 3, ele pode saber que aquilo pode se tornar uma oportunidade de ser um atleta de alto nível, um atleta olímpico. Então, eu acho que seria muito interessante que, no momento que fosse criado, você perguntou como que seria a criação dessa partida. Na seção das partidas, da criação de partidas, teria o maisinho ali, a gente vai criar desculpa. A gente vai criar a partida, e aí, claro, sempre detalhar o máximo possível. Então, colocar, por exemplo, a CBA. CBA vem lá na data todos os domingos, jogadores, jogador X, Y, Z, tã tã colocar lá altura, idade de cada jogador, eh, e o aplicativo ele já meio que já vai ter o overall desses caras. Então, só daí ele já vai entender que na hora que começar o campeonato, ele vai ter uma noção ali de qual jogador joga há mais tempo, qual jogador tem um overall maior. Ele sabe que ele não pode colocar os 2 maiores overalls para ser do mesmo time, por exemplo. Então, eh isso já é, tipo, a base para a criação de partidas, é essa parada de a gente meio que funilar aquilo para o aplicativo tipo assim, a gente funila para o aplicativo refinar mais ainda. A gente claro que ele sabe que qual é a idade das pessoas que estão ali dentro, qual o overall e tudo, mas a gente deixando prontinho para ele, ele só vai refinar e dar início a esse torneio. E sobre esse negócio das modalidades, é a mesma coisa. Quando a gente estiver criando esse torneio, no meio desse fichário que a gente responde, tipo, fichário assim, né, da criação ali, do cadastro dos jogadores, a gente coloca a modalidade. Então, basquete 5 contra 5, basquete 3 contra 3, e isso é bom pra nichar, pra saber o jogador que está indo pra lá é um jogador de 5v5, é um jogador de 3v3. Uhum, entendi. É, sobre as informações que precisa para criar a partida, eu acho que deu para entender também pelo que você falou agora, né? Basicamente precisa dos jogadores e dessa informação sobre a modalidade, pelo que eu entendi é isso mesmo? Aham, É, então, seguindo aqui as perguntas, eu queria saber sobre o cálculo, né? A gente já tinha falado um pouco antes sobre esse cálculo do MVP. Eu queria saber como é que é escolhido o MVP dessa partida, para saber quem foi o melhor, baseado em quê? perfeito. Na CBA, a gente usa um cálculo, uma fórmula mesmo que a gente criou, que, a gente pegava a pontuação do cara, multiplicava por 1,5. Aí pegava a assistência, somava a assistência inteira para fazer a pessoa passar a bola, fazer ela jogar pelo coletivo, a assistência contava mais que o ponto. E rebote a gente dividia por 2 porque mesmo quem não sabe jogar basquete, se ela pegar o tempo certo e se ela for alta, ela consegue pegar muito rebote. Então a gente tirava um pouco do peso do rebote ali, já que era um pouco mais "banal", entre aspas. E a gente focava no basquete coletivo, no ofensivo ali. Além, né, dos roubos de bola, dos tocos que também contavam números inteiros. Então a parte meio que matemática, a gente fazia assim. Mas na hora ali, eu acho que com a criação desse aplicativo, a gente não vai precisar fazer toda essa anotação, porque o outro método que tínhamos para escolher o MVP era a parte da votação popular, que é algo que acontece na NBA. Por exemplo, quando acaba a temporada da NBA,
os atletas e jornalistas meio que dão votos ali. Claro que o peso do jornalista é maior do que o do atleta, justamente por não no papel não tem aquele clubismo. E é algo que a gente também faz na CBA, de tipo assim, depois que a partida acaba, a gente soma, né, faz tudo ali, todas as somas de estatísticas que o jogador obteve naquele jogo, vai até o nosso grupo e manda um formulário falando: "Ó, essas foram as estatísticas dos jogadores hoje. Baseado nisso, tal time ganhou, tal time perdeu por tantos pontos e essas foram as estatísticas dos jogadores. Em quem você acha que foi o melhor jogador da partida?" Isso inclusive abre um precedente aí para o pessoal começar a discutir no grupo e meio que ter aquela rivalidade do tipo: "Não, pô, eu joguei muito mais que você", o outro: "Não, eu joguei muito mais que você". Então meio que faz a pessoa ter o senso crítico ali dentro do basquete. Então respondendo sua pergunta, é bom a gente ter aquela fórmula, é bom termos a fórmula para algo imparcial. Dito isto, também é muito bom ter a opção de fazermos o voto popular. Eu gosto mais do voto popular e acho que vou seguir com o voto popular para o MVP das partidas. Mas numa análise mais fria, mais calculada do MVP final, do MVP do baba inteiro, aí sim vale a pena ter esses cálculos. Uhum. Faz sentido, porque senão poderia haver uma parcialidade na votação, né? Mas na fórmula não tem como isso acontecer. Isso, Bom, sobre agora a questão que a gente levantou lá no começo, que é o balanceamento de times, né? Como é que você descreveria esse processo de balanceamento de times? Eu acho que já deu para entender pelo que falou até agora, mas se quiser, pode dar uma explicação rapidinha de como é que isso funcionaria? então, eu vou tomar como base a CBA, porque é o que eu mais presencio. Na CBA a gente tem 4 jogadores que se esse aplicativo já estivesse em ação, com certeza 4 jogadores já teriam pelo menos um overall de 85 para mais. E aí, algo que a gente leva em conta é, esses 4 nunca podem estar no mesmo time. Normalmente vai uma dupla para cada lado, e só vai alternando essas duplas. Então, como seria esse balanceamento? Na CBA tem esses 85 mais, mas também tem jogadores que começaram há pouco tempo, que estariam mais ou menos nos 70 a 75 de overall, enquanto esses outros estão no 85 para 90. Então, como seria esse equilíbrio? Seria justamente o aplicativo ver que, ó, tem um jogador 85 aqui, ele vai para o time 1. Tem um jogador 86 aqui, ele vai para o time 2. Tem um 70, ele vai para o time 1, beleza. Tem um 71, vai para o time 2. Então, tipo, ele sempre vai tentar pegar essas duplas de jogadores, tipo assim, a dupla de 90 mais não pode estar junta. Então vai um para um lado, vai outro para o outro. A dupla que tem 70 ou mais vai um para o lado, um para o outro. Para o time não ficar tão fraco com jogadores de 70 de overall e nem ficar tão forte com jogadores de 90 de overall. Uhum. Então, pelo que eu entendi, o único dado, a única informação necessária para formar esse time é o overall dos jogadores. Ou Isso, a para ser posição do automático. jogador importa para esse caso? Verdade, desculpa. Importa porque, por exemplo, na CBA existem 2 jogadores que têm 1,88 m para 1,90 m, 1,85 para 1,90 m. Esses jogadores específicos jogam de pivô, mas também tem um que tem 1,80 m, 1,78 para 1,80 m, e ele tem mais massa corporal e consegue ganhar muito rebote do que esses caras. Ou seja, esses 3 em específico jogam muito bem de pivô. Aí corta pra mim. Eu tenho 1,70 m. Eu sou minúsculo perto dos caras. Então o aplicativo não pode me jogar pra pivô.
Por isso que também é importante, na hora da criação do perfil, a gente ter meio que as posições que a gente joga. Ao mesmo assim, existe os nomes das posições, né, claro que é armador, ala pivô e pivô, e também tem os números, que é A1, A2, A3, A4 e A5. Normalmente as pessoas mais baixas, como eu, joga ou de armador ou de ala armador, que é A1 e A2. Então, é importante que o aplicativo saiba onde cada jogador jogue. Então, ele não vai colocar esse cara de 1,90 para ser o armador. Ele é muito alto, ele é muito forte, ele precisa estar dentro do garrafão. Então, é importante que no meio desse equilíbrio, por exemplo, um jogador com 90 de overall, ele é pivô. Beleza, ele joga um pivô para lá com 90 de overall. Mas ele sabe que é importante que o outro time tenha um pivô também. Mesmo se esse pivô for ruim, joga esse pivô, esse cara de 2 metros, para o time 2, ou seja, o time um tem um pivô de 90 a mais, o time 2 entra um pivô de 75 para 80 a mais, realmente, no papel tá desbalanceado, mas aí para balancear, ele pega e dá um armador 90 a mais, para o time que tem um pivô um pouco pior. Então, ele vai tomar como base. Claro, o overall é a maior base dele, tem que ser o overall, ele tem que botar jogadores bons para jogar separados, mas ele tem que tomar em consideração quais as posições que a pessoa tem que jogar. Então, para balancear 100%, essas 2 coisas tem que ser levado em conta todas as vezes, overall e posição do jogador. Uhum, entendo. Bom, a gente já tá quase acabando. Eu queria saber como é que. é, Na verdade, eu ia perguntar como são organizadas as estatísticas dos jogadores, mas eu acho que com toda essa conversa a gente já entendeu, né? Mas eu queria entender o que será levado em conta, né, no cálculo das estatísticas. Se realmente o que você falou que acontece na CBA, que tem aquela fórmula para o cálculo das estatísticas mesmo, né? Não estou dizendo agora para o cálculo do MVP, estou dizendo para o cálculo realmente das estatísticas. Para contar para o overall. Porque você falou aí que existe o overall. Queria saber se o cálculo vai ser mais ou menos esse, se vai ter algum outro cálculo que vocês ainda estão pensando, como é que funciona esse cálculo? Então, a gente pensa, nesse cálculo primário aí das estatísticas, mas algo muito importante também é a vitória. Não adianta o cara ter 30, 40 pontos e perder o jogo. Então é muito importante que, claro, a gente mantenha essa parte dos números e tal, só que também levando em base a CBA. Para a gente calcular o MVP, a gente coloca, né, a gente faz aquele negócio de ponto vezes 1,5, mais assistência, mais rebote dividido por 2 e depois a gente coloca mais vitória, e cada vitória vale de 5 a 10 pontos. Então, e qual seria a diferença? O que seria uma vitória de 5 pontos e uma de 10 pontos? Uma vitória de 5 pontos é uma vitória simples, é uma vitória de 10 pontos de vantagem, uma vitória em que, tipo assim, não teve aquele ameaço todo, mas também não foi aquele espanco. E uma vitória de 10 pontos seria uma vitória de 20 a 30 pontos de diferença, que o jogo foi muito tranquilo, ou então o oposto. O jogo em que você apanha o jogo inteiro para no final virar, porque isso também recompensa você não ter desistido da partida. Então, dá para você ver ali no meio do jogo, quando o jogo está sendo disputado, quando o jogo tá, tipo, tá pau a pau, de um lado para outro, de um lado para outro, e tem hora que você vê que o jogo tá morno. Tipo, ele pode tá perto do placar, só que tem um time que não tá atacando tão bem, o outro time não tá querendo defender, o outro tá só querendo passar virando a cara, fazer bandeja de qualquer jeito. Então, isso é um cálculo que é muito importante também. Inclusive, teve essa discussão na própria NBA esse ano, em que tinham 2 jogadores disputando pelo MVP, que foi o Nikola Jokic e o Shai, e o Shai ganhou a NBA. Só que muitos jornalistas e muitos torcedores queriam que o Jokic ganhasse, porque os números do Jokic foram muito maiores. Então, o Jokic tem uma média de triplo-duplo, que é
quando a pessoa tem 2 dígitos nas 3 estatísticas principais, ponto, rebote e assistência. Os números do Jokic eram muito melhores, só que o contexto extra-quadra, que seria o quê? O Shai era o líder, era o capitão de um time de jovens, de pessoas com 20, 21, 22 anos. Ele liderou o time para vitórias, ou seja, no último quarto, praticamente todo mundo jogava a bola para o Shai e ele resolvia. Então, ele fez menos pontos que o Jokic, na média geral, só que ele foi muito mais impactante para o time do que o Jokic. Então, coisas como essa devem ser calculadas. O quão importante esse cara foi para o time, quantas vitórias ele trouxe para o time é mais vitorioso com ele ou sem ele. Então é algo que tem que ser reparado, tem que ser anotado, tem que ter isso na estatística para um cálculo, para esse cálculo, no caso. Aham, entendo. Para finalizar a entrevista, eu só queria agradecer pelo o seu tempo. Marcial, que é o organizador da CBA, né? Se quiser falar um Perfeito. pouquinho sobre a CBA, só para o pessoal entender melhor o que é a CBA, e a gente encerra a entrevista. Pronto, eu agradeço também pelo espaço, pelo convite. A CBA é um campeonato que eu organizo com amigos meus ali. Teve um momento em que eu fiquei muito tempo sem praticar esportes. Em 2020, quando começou a pandemia, eu meio que assim, né, fiz o certo, me tranquei em casa, só que era muito pelo medo de, tipo, eu tenho problemas respiratórios, então eu tinha muito medo de sair na pandemia, eu não saí. E por conta disso, eu fiquei de 2 a 3 anos sem praticar um esporte. Então, quando eu fui voltar, eu fui tentar voltar pro futsal, que era onde eu jogava futebol de campo e futsal, e eu não aguentava correr. Meio que eu fui desanimando, só que enquanto eu fui desanimando, eu comecei a assistir basquete, comecei a me interessar, mas eu vi que simplesmente era muito difícil você conseguir uma quadra de basquete aqui. Então a gente achou um amigo em comum que tinha uma quadra de basquete, fechamos um grupo de 10 amigos ali, falamos: "Ó, bora se encontrar toda semana pra jogar". Desses 10 amigos, 2 a 3 sabiam jogar muito bem, e eles se propuseram a nos ensinar semanalmente a jogar. E aí também para estimular as outras pessoas, a gente começou com essa brincadeira de tipo assim, nós temos o nosso próprio Instagram, então toda semana a gente colocava quem foi o melhor jogador da semana, que é o Player of the Week. Como tá a corrida pelo MVP, que é dos melhores jogadores, e como tá a corrida do MIP, que é o jogador que mais evoluiu, aquele que não sabia jogar basquete, mas vem evoluindo. Então, é meio que a CBA foi criada, em um momento em que eu precisava ter um esporte, eu precisava voltar a praticar algo, e ao mesmo tempo foi um jeito de ter um tempo semanalmente com meus amigos, e também fazer com que a gente aprendesse ao mesmo tempo. Tanto que a CBA vem agora num momento de expansão, em que a gente vai, ao invés de encontrar apenas nos domingos, a gente quer fazer a expansão para ter 2 ou 3 esportes semanalmente. Para fazer, assim, todo mundo que curtiu o projeto do basquete continuar praticando e dar mais espaço para outros esportes, assim como o basquete meio que é um espaço novo, em um ambiente em que todo mundo joga futebol, futsal, vôlei, handebol, tipo, todos esses esportes são muito mais praticados no Brasil do que o basquete. O basquete vem tomando muito tamanho agora, o Brasil agora ganhou a Copa América em cima dos Estados Unidos, em cima da Argentina, foi televisionado, então, tipo, é um momento em alta do basquete brasileiro, e isso faz com que muitas pessoas busquem o basquete, e é uma atividade muito legal. Tipo assim, claro que a gente brinca que a pessoa mais alta ela tende a ser melhor no basquete, mas vem aí um Stephen Curry, um Allen Iverson, que são pessoas baixas, mas que são armadores, e
os 2 já foram considerados em alguma época os melhores armadores da com um tamanho menor. Então, além do basquete, né, como eu havia dito, a gente está fazendo a expansão para o futsal, que tem muito tempo que o pessoal não joga, já que a gente focou muito no basquete, e também uma modalidade nova que vai ter nas Olimpíadas, que é o flag football, que é um futebol americano que vem tirando um pouco da violência, já que ele virou um esporte olímpico. Então, não substituiu, né, o futebol americano, é uma modalidade à parte que vai ter nas Olimpíadas agora. E aí, é mais esportes ainda, também a possibilidade de criar mais comunidades, mais pessoas interessadas pelo esporte, em um nicho que é o interior da Bahia. É sempre muito legal ver que não é só futebol, não é só futsal que existe. Os brasileiros sabem jogar vários outros esportes. É isso. Agradecer pelo seu tempo. Vou encerrar a gravação aqui da entrevista. Muito obrigado.